Tudo bem? Alô, alô, tô me ouvindo? Oi, pessoal, tudo bem? Tive os probleminhas aqui com o celular, mas consegui entrar. Não pontual, mas entrei. Oi, Débora, tudo bem? Oi, Fê, vocês estão me ouvindo bem? Tem como alguém escrever pra mim se tá conseguindo me ouvir bem? Oi, Simoninha. Ah, que bom, que bom, que bom. Boa noite, boa noite. Que bom. Oi, Carlos. Que legal você por aqui. Quanto tempo. Muito bem, pessoal. Muito bem, obrigada aí pela devolutiva. A gente. Vamos começar então, né? Aí o pessoal vai entrando e a gente vai começando aqui. Então, eu escolhi esse tema que saco, porque foi até uma brincadeirinha, né? Trazer um pouco de humor para essa questão de que muitas vezes a gente sente, a gente quer falar, a gente está vivendo uma situação e quer falar, nossa, que saco, e a gente acaba se censurando, acaba não verbalizando o que a gente sente, né? E isso é muito comum, né? Às vezes por achar que é errado, por a gente julgar que achar um saco uma determinada situação não é bacana, não é legal, então. E na verdade existem várias situações, né? Várias situações que fazem com que a gente ache essa situação um saco, vamos dizer assim, né? A gente tem situações, desde situações mais simples a situações mais complexas. Vou exemplificar, né? Que acho que ajuda mais para a gente entender. É, situações simples são situações assim do nosso dia a dia, que a gente. Eu mesma acabei de enfrentar uma situação que eu achei um saco. Bem na hora que ia começar a live, tem um clube aqui de malha do lado da onde eu tô. Ligaram o som no último talo, assim. No último talo, aí eu já comecei a ficar. Falei, meu, não acredito, eu tenho que fazer a live, caramba, como é que eu vou fazer a live? Enfim, fiquei toda preocupada, comecei a fechar as portas, isolar o som e tudo bem. E na verdade o incômodo é meu, porque é só eu que tô ouvindo, vocês não, né? Mas isso é uma situação simples que a gente vive, né? E eu não tinha como resolver. Eu vou lá embaixo do clube pedir para baixar o som, não tinha como, né? Nesse momento. E fora outras situações, né? Situações, por exemplo, que você tá no mercado, você tá lá na fila do caixa, e você tá lá com seus pensamentos, gostoso, viajando, tá super bem, sabe? Você nem tá ligando que você tá na fila, que tem mais três pessoas na sua frente, e você tá lá, tranquilo, e aí, de repente, atrás de você tem um cara que começa a reclamar. E reclama, reclama, começa a reclamar pra caramba, que saco, olha essa fila, eu não aguento mais ficar aqui. Quantas de nós vivemos já essa situação e nesse momento você pensa, nossa, que saco, né? Que saco esse homem falando aqui na minha orelha. E ele quer reclamar com você, ele quer interagir com você, ele quer que você dê atenção para a reclamação dele. E aí você não faz, né? Você não faz isso. Aí você tem a escolha, né?
ou você tem a escolha de entrar na energia desse cara e começar a ficar incomodado, a reclamar, inclusive reclamar do cara, né? Ou você tem a opção de, com um gentil e sincero sorriso, olha para a pessoa, sorri, volta para frente e continua nos seus pensamentos gostosos, né? Então a gente tem essas escolhas, né? A questão é que às vezes a gente fica preocupado, será que eu tenho que dar atenção? Será que eu tenho que ser educado? Será que vai achar que eu sou mal educado? E aí a gente tem que começar a pôr na balança, né? O que vale mais a pena, né? A gente entrar na energia dessa pessoa que tá ali reclamando, né? E você fazer igual, porque quando você entra na energia você age igual, né? Talvez em tons diferentes, mas age igual. Ou simplesmente abstrair e voltar para o que você acha que é importante para você, né? Então, essa é uma das situações simples, né? Por exemplo, que a gente costuma viver no dia a dia e que muitas vezes a gente se pega entrando nessas energias. E muitas vezes a gente, por entrar nessas energias do cotidiano, do cara que está reclamando lá na fila, a gente começa a ficar irritado, começa a ficar de mau humor e às vezes não sabe por quê, né? E é por causa disso, porque a gente vai se contaminando e se deixando levar por essas energias do que saco, né? Porque a gente não verbaliza, a gente guarda por a gente, você não vai, né? Ou quando estoura é pior, né? Porque perde a razão, né? E a gente também tem as situações mais complexas, né? Situações mais complexas no sentido de que são situações que a gente carrega há muito tempo, que, enfim, que tem um outro sentido. Por exemplo, né, eu sou mãe de uma menina linda, maravilhosa, que é a Letícia, de 4 anos, né? E sempre quis ser mãe, sempre foi um desejo ser mãe, né? Só que é o seguinte, quando eu entro no banheiro e a minha filha fica batendo na porta, que quer entrar, que quer ficar comigo, eu acho isso um saco. Eu acho isso um saco, entendeu? Por quê? Porque eu tenho um jeito de ser que eu prezo muito o meu silêncio, ficar sozinha às vezes, né? Ter meu espaço, né? Para mim entrar no banheiro e tomar meu banho tranquila é um momento meu, é um momento que eu dou importância, né? Agora ter alguém ali batendo na porta, né? Mamãe, 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 é um saco para mim, é um saco, né? Por que eu tô chamando essa situação de uma situação mais complexa? Porque envolve muitos valores, muitas crenças, né, que a gente carrega. Por exemplo, eu poderia muito bem falar, sai, Letícia, sai daqui, né? Mas depois entrar na culpa. Entrar na culpa de que, poxa, mas você quis ser tanto mãe, você quis tanto ter sua filha, por que agora você tá aí achando isso tudo um saco? Entendeu? Por que você tá achando um saco? Ou ficar preocupada de achar, né, que ela vai pensar que você tá rejeitando, porque você não quer ela ali com você, entende? Isso são valores, são crenças que a gente está muito arraigado, né, na gente, na nossa história, né? Então é como se lá atrás, na verdade isso acontece lá atrás, desde quando a gente é pequeno, onde já vão dizendo para você que ser mãe é maravilhoso, né? Que ser mãe, a maternagem é linda, né? E ninguém quer falar do que é horrível, do que é ruim, do que é um saco, entende? Então, esse é um exemplo que eu trago que eu entendo que é mais complexo porque envolve as relações mais próximas, né? Envolve mais sentimento do que esses exemplos que eu trouxe para vocês do dia a dia, da rotina, tal, do cotidiano, né? Então, o que é interessante a gente fazer? Verbalizar, falar. Eu chego na minha filha e digo: filha, para a mamãe é muito importante eu estar sozinha nesse momento,
Para a mamãe é importante tomar um banho tranquila, sozinha. Eu gosto, é o momento da mamãe. Isso não quer dizer que eu não gosto de estar com você. Isso não quer dizer que eu não te ame, né? Então, o fato de verbalizar, de dizer para ela, né, que o que eu sinto é uma forma de eu dizer para ela que é um saco, ou seja, né, que me incomoda quando ela fica batendo na porta do banheiro porque quer entrar, e de eu me colocar e de esvaziar também o que eu tô sentindo, né? Torcendo para que uma hora ela entenda e realmente consiga parar de ficar batendo na porta, né? E eu também vou lidando melhor com essa situação, né? Então tô com a minha colinha aqui para mim não me perder, né? Então, o que que eu tô querendo dizer? Que tudo, na verdade, é uma questão de peso, o peso que a gente dá para a situação e a aceitação. Então, o peso, é isso que eu falei para vocês, o peso vai depender do que você vai sentir, né, quando você dá limite ou quando você não consegue colocar limite. Então, o peso é esse, né? Quando você fica guardando para você e lá na sua cabeça você fica achando um monte de coisa. Ah, o que será que ela vai achar? O que será que vão achar? Ah, mas será que é certo eu agir assim? Ah, mas será que é certo eu achar isso errado? Ah, mas será que... Entendeu? E o será, fica tudo na sua cabeça e você não consegue verbalizar, ou seja, colocar isso para fora, né? Porque você começa a dar um peso grande. Então, o peso que você vai dar para isso é o que vai fazer você ter mais dificuldade em lidar com essa situação. Então, quando acontecer de novo a mesma situação e você achar um saco, isso vai vir com mais força, vai vir com mais peso, entende? E a aceitação é no sentido de que você assumir o que você sente, né? De você pôr para o mundo o que você sente, coloca para fora, né? Coloca para fora o que você sente, diz o que você está sentindo, seja para quem for, né? Para você ir aprendendo a trabalhar isso melhor, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque, na verdade, a gente... Da onde vem tudo isso, né? Por que a gente acaba passando, assim, por essas situações da nossa vida, seja elas mais simples ou mais complexas, né? Isso, na verdade, vem desde que a gente é pequeno, né? Desde que a gente é pequeno, a gente é tomado de crenças, de valores, né? E aonde dizem pra gente, né, o que é certo, o que é errado, né? E aí a gente vai crescendo acreditando que aquilo é o melhor, né? E dependendo da crença, do valor que é dado, aquilo fica muito enraizado dentro da gente, né? E, e isso pode, lá no futuro, né, na vida adulta, interferir na sua vida, né? Um exemplo interessante é, por exemplo, o pai deixa o dinheiro cair da carteira e o filho, a criança, vai lá para pegar o dinheiro na intenção de ajudar o pai. E aí, na hora que ele pega o dinheiro, o pai pega e fala assim pro menino: Não, tira a mão daí, esse dinheiro é sujo. Pronto, o que aconteceu com essa fala? O que está acontecendo? Aconteceu que você está dizendo para essa criança que dinheiro é sujo. Então, sujeira quer dizer o quê? O que quer dizer sujeira? Quer dizer que é algo que não presta, que não tem valor, né? A sujeira, a gente entende que é isso, né? Ah, uma casa suja pode fazer mal para a sua saúde, né? Uma casa, né, um ambiente sujo não é agradável de ficar, entende? Então, na nossa cultura, todo mundo, quando fala a palavra sujeira, todo mundo já entende o que é. E aí associa isso com a crença da criança
que esse pai tá colocando na criança quando ele bate lá na mãozinha dela e fala: Não, não coloca a mão aí que dinheiro é sujo. O que ele tá ensinando para esse menino? E aí o que pode acontecer? E não é nem por mal, né, gente? Não é nem por mal, assim. São costumes, são crenças, valores que às vezes vão trazendo de outras gerações, vem dos avós, dos pais e por aí vai, né? Vai vindo e que tá tão internalizado já na história da família ou enfim, do próprio pai, enfim, que é natural que a gente passe isso para os filhos e para os próximos, né? Então, o que eu quero dizer? Esse menino que lá atrás aprendeu lá com o pai que dinheiro é sujo, pode acontecer provavelmente que lá na vida adulta ele tenha sérios problemas em ser uma pessoa próspera financeiramente. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que vai estar super instável financeiramente. Então, por quê? Porque para ele ter muito dinheiro é muita sujeira, não tem valor. Entende? Isso tá introjetado na crença dele, tá? O que a gente pode fazer? A gente pode ressignificar isso, né? E muitas vezes a consciência, o fato de ter consciência, eu tô falando isso para você. Eu tô falando isso para esse menino lá que virou adulto. Quando ele entende que foi lá do pai daquela fala que ele falou lá atrás, que dinheiro é sujo, né? E ele ressignifica isso, ou seja, traz isso para a consciência, isso já pode ser uma libertação para a vida desse cara, né? Aí ele pode começar a ter fluência e ser feliz aí financeiramente, entendeu? Então, são várias crenças, são vários valores que a gente vai carregando que a gente nem sabe, a gente nem percebe, né? Às vezes a gente na nossa fala, a gente tem hábito de falar coisas que a gente nem se dá conta de que não tem sentido nenhum, coisas que a gente fala no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente criou hábito, porque já teve, enfim, né? Já teve já veio lá da sua história desde pequeno, isso já tá tão dentro de você que é natural e você nem se dá conta, né? Então, por isso a importância da gente sempre se olhar, da gente poder sempre se cuidar, né? Um outro tipo de crença, por exemplo, sei lá, a mãe que vira pra menininha, pra filha pequena e diz: toda mulher que tem cabelo curto é feia, entendeu? O que acontece? Essa menina, e fica isso, né? Eu tô falando no sentido de repetição, né? De frases que sempre estão sendo ditas para criança, por exemplo. Então, toda menina que tem cabelo curto é feia. Aí o que acontece? Essa menina chega na vida adulta, ela não quer cortar o cabelo, ela não quer mudar o visual, porque lá dentro da cabeça dela, ter cabelo curto é feio. Então ela não pode ser feia, ela tem que ser bonita. Ela quer ser uma mulher bonita, mas se ela cortar o cabelo, e às vezes dentro dela existe um desejo enorme de ter um cabelo curto, mas se ela cortar o cabelo, ela vai ser feia, entende? São coisas pequenas, são coisas simples, mas que têm muito valor, que pode ter um estrago muito grande também na vida de uma pessoa lá na vida adulta, entende? São, são valores que a gente vai carregando e que todas as mulheres daquela família carregou, por exemplo, entende? Então são tipos de crenças que a gente está acostumado a ouvir, né? Como, por exemplo, outro tipo de crença e de valores é dizer que menina só pode usar rosa e menino só pode usar azul. É uma coisa, eu não tô nem querendo entrar na questão de homossexualidade, heterossexuais, tá? Eu só tô querendo falar da questão das crenças que a gente carrega. O quanto de repente isso nessa família fica tão forte que o menino,
por exemplo, quando cresce, e se ele não compra a blusa rosa, ele tem vontade, mas ele não compra porque foi falado para ele que quem só usa rosa é menina. E ele, por ser menino, não pode usar. Entende? É coisas assim que fica muito introjetado na nossa história, né? E que a gente precisa ir liberando isso, entender isso, né? Então, toda vez que você se vê em situações que você tá tropeçando, que você tá vendo que não tá fluindo, mas que no fundo existe um desejo seu, que lá dentro tem uma vontade sua de mudar, vai olhar para essa crença, vai olhar para sua história, vai entender por que não. Provavelmente você vai lembrar de falas, ou de alguma história, de alguma cena que te remetia a isso, né? Vai lembrar lá do pai falando que o dinheiro é sujo, né? Vai lembrar disso, pode lembrar, né? Então a importância da gente realmente ir trazendo para a consciência, da gente realmente ir ressignificando, né? Porque senão a gente fica, não muda, né? A gente fica, enfim, a gente fica paralisado, né? A gente não vai, enfim, a gente vai vivendo a mesma, repetindo os mesmos padrões, né? Então, gente, o que que eu tô querendo dizer? Sabe de uma coisa? Alguém pode me falar que horas são? Que eu não sei que horas são? Que eu tô. É a primeira vez que eu faço a live sozinha e eu jurava que ia aparecer o reloginho aqui. Eu não tenho nenhum relógio aqui pra mim saber que horas são, entendeu? Aí eu tô bem perdida aqui no horário pra saber quanto tempo que eu tenho, mais ou menos. Mas enfim, doidinha, né, gente? É, qual que é uma das coisas que a gente tem que prestar atenção? Quando você tá achando que alguma situação. Obrigado! Obrigado aí pelo horário. Quando você tá achando que é só as situações. Algumas situações são um saco, né? Que tudo bem, não tem problema, tá? Ou quando você começa a achar que tudo é um saco, tá? Então existe também uma grande diferença. Porque quando eu tô lá naquelas situações que eu exemplifiquei lá no começo da live, das rotinas aí do dia a dia, ou até de situações mais complexas, que eu trouxe o exemplo da minha filha, são situações que tudo bem, que a gente vai passar, a gente não vai deixar de viver isso, entendeu? A gente vai viver sempre, porque a gente é humano. Só o fato da gente estar nesse corpo, nesse planeta, né? Nessa cidade, a gente é humano, a gente vai sentir as coisas, a gente não tem como evitar as situações, a gente não vai viver tudo que a gente só gosta, a gente vai ter que lidar e enfrentar coisas que a gente não gosta, né? Então, tudo bem, que aí entra na questão lá que eu falei, do peso e da aceitação. Então, se eu aceito e assumo o que eu tô sentindo, tudo bem, gente, tudo bem, legal, não tem problema, tá? Agora, quando eu vejo que o problema, que tudo que eu vejo, que tudo que eu tô sentindo tá sendo um problema para mim, o problema é você. O problema é você. Então a gente tem que tomar muito cuidado para diferenciar isso, tá? O problema é você, por quê? Porque você não tá cuidando de você, você tá provavelmente com uma fragilidade emocional, né? Então você tá com muita dificuldade de lidar com as situações que te incomodam, de verbalizar as situações que te incomodam, porque veja bem, não adianta a gente ficar lá dentro da gente, sentindo todo esse turbilhão de emoções, sentindo um monte de coisa, né? Sentindo um monte de coisa que você não concorda, que te incomoda, e você não fazer nada com isso. Então a primeira coisa é assumir que tá te incomodando. Isso me incomoda. Não interessa
o que é. Não se censure, gente. Não faça isso com você. Não se censure. Nunca censure um sentimento seu, né? Porque ele é seu, de mais ninguém. Não, nunca censure, porque quando a gente começa a censurar o que a gente sente, a gente não põe para fora, a gente fica com mais dificuldade de colocar para fora o que a gente precisa dizer, né? O que a gente precisa externalizar para o mundo, né? Então a gente tem que treinar desde as coisas mais simples. Uma atitude super simples do tipo, sei lá, você pode abaixar o som do seu celular, por favor, que tá muito alto, eu não tô conseguindo conversar. É uma atitude simples, que às vezes a gente deixa de falar, tá incomodado, mas não fala, porque tá no trabalho, porque não quer que o colega ache isso de você, ou que um familiar ache não sei o que lá mais de você, entendeu? Então, a gente tem que treinar a falar o que a gente sente, principalmente em relação aos incômodos, desde as coisas mais simples, para a gente poder treinar os nossos enfrentamentos. A gente fica. O que faz a gente perceber, o que faz a gente viver uma vida mais complexa, né? O que faz os seus sentimentos se tornarem mais complexos é você, porque você não conseguiu lidar desde lá de trás com as coisas mais simples da vida. Como um pedir licença, como um... Você pode desligar o som, por favor? Você pode abaixar o som, por favor? Você pode sair dessa cadeira, por favor, para me sentar porque eu tô grávida? Você pode, entendeu? É coisas do tipo, você pode tirar o carro da minha garagem, por favor? Entende? É coisa simples que por mais que você esteja no seu direito, se você não verbalizar, você nunca vai aprender a trazer força para o seu emocional. Então, primeiro tem que assumir o que você sente. Não tenha vergonha do que você sente. Não coloque os outros como parâmetro. Não se compare às pessoas, né? De dizer, poxa, mas fulano lida tão bem com isso, por que eu não? Não faça isso com você, gente. Você é especial. Se você lida com você dessa maneira, você está se distanciando cada vez mais de quem realmente você é. Porque você não se respeita, você não consegue nem admitir o que você sente. Você vai começar a achar que tudo é errado. Que qualquer atitude que você falar, que qualquer postura que você tiver, vai ser errada. Entende? Por quê? Porque os outros, ou seja, o mundo lá fora diz para mim, o certo é agir assim. Olha, você que é mãe não pode sentir isso por um filho, né? Você que é pai pode não assumir a paternidade como a mãe e ficar fora de casa o tempo que quiser, entende? Então, é como se o mundo ficasse já, né, divide, né, a masculinidade do feminino, e então atribuições do feminino são só essas e atribuições do masculino são só essas. Não existe isso, não existe isso. Existe o que você quer fazer, o que você faz e se sente bem fazendo. Existe você ir atrás do que te faz feliz, do que te toca, para depois sim poder chegar e falar lá, no caso, pegando o exemplo de novo da minha filha, poder dizer para ela, a mamãe te ama, mas a mamãe quer ficar sozinha assim. Tem horas que a mamãe não quer estar com você, mas não quer dizer que a mamãe não te ama, quer dizer que a mamãe precisa de espaço para ela. E tudo bem. E hoje eu poder falar isso aqui, inclusive para vocês, e não sentir culpa por causa disso. Não sentir culpa. Ficar bem com isso, ficar em paz com isso. Primeiro porque eu escolhi ser mãe. Segundo porque antes de ser mãe eu já era um indivíduo. Eu já tinha as minhas vontades, eu já tinha as minhas
escolhas, a minha natureza, né, de adorar e ser independente, né, de poder ir e vir sem ter que dar satisfação, né, de poder acordar e não precisar ficar preocupada que tem que dar leite, café para o filho, acordar filho e levar para a escola, entende? Então, essa é a minha natureza. E a sua natureza? Qual que é a sua natureza? Então é isso que precisa ser olhado. Porque essas coisinhas lá de trás do que saco, elas podem se tornar o, o seu desequilíbrio, né? Essas coisinhas que você não vai lidando no simples, no dia a dia, vão se juntando, vão crescendo, vão se tornando densas, mais densas do que viver nessa cidade, né, em São Paulo. Pelo menos eu estou vendo que a maioria que está aí é de São Paulo, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, de Guarulhos. A Fê, a Cá estão aí, que legal. Beijo. Entendeu? A gente tem que se respeitar. A gente tem que se respeitar. Porque você só vai. Escreve aí, gente, uma coisa. Você só vai adquirir força emocional. Eu não tô falando de maturidade. Eu tô falando de força emocional quando você aprender a enfrentar as coisas que você sente. Só enfrentando os seus medos, os seus monstros, os conflitos que você sente dentro de você, os turbilhões, que você vai conseguir resolver, solucionar e ganhar força emocional. Eu entendo que força e maturidade são coisas diferentes. A maturidade é no sentido da responsabilidade também, né? Então eu assumo minha vida, eu tenho responsabilidade, eu tenho emprego, eu sei que eu tenho que trabalhar, eu sei que eu tenho filho para cuidar, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma maturidade para poder, enfim, viver essas situações no meu dia a dia. Mas eu não me encontro forte emocionalmente para lidar com tudo isso que eu vivo no meu dia a dia, entendeu? Ou eu tenho força emocional suficiente para enfrentar as situações que vão surgir no meu dia a dia, entende? Eu entendo que existe essa diferença. Então é super importante a gente olhar sempre para a gente sempre falar o que a gente está sentindo, a gente dizer, seja para quem for, principalmente para as pessoas mais próximas, né? Principalmente para as pessoas mais próximas, às vezes a gente fica cheio de dedos também, né? Que não quer magoar, não quer entrar em conflito, mas quando a gente verbaliza e a gente põe para fora os nossos receios, não quer dizer que a gente tem que gritar, que a gente tem que berrar, que a gente está certo. Não é, você não está indo para a guerra. A gente tem que aprender a colocar as coisas que a gente sente em paz. Se é difícil colocar no momento, coloca depois no momento que você está mais tranquilo, tudo bem. Mas fale do que você está sentindo para o outro, né? Fale o que você está, enfim, fale o que você vive dentro de você, né? Porque ninguém é obrigado a saber. Se você pôr três pessoas juntas para me interpretar em silêncio, eu aqui, parada em silêncio, paro de falar e peço para três pessoas interpretar o que eu estou pensando e estou sentindo, provavelmente cada uma de vocês vai falar uma coisa diferente de mim, entendeu? Porque cada um tem um olhar e tem uma visão ao meu respeito. Então conhece eu talvez mais profissionalmente, uma outra pessoa conhece eu mais pessoalmente, uma outra pessoa não me conhece tanto, né? Então cada um vai julgar o que eu estou pensando de uma tal maneira. E isso acontece no nosso dia a dia. A gente fica criando vários julgamentos em relação a determinadas pessoas e situações, alimenta
esses julgamentos, né? Vai alimentando porque é naquilo que você acredita. E aí chega uma hora que ele vira um monstro. Ele é tão grande que você já nem sabe mais porque que ele começou, entendeu? E ele é tão grande que ele traz sofrimento. E aí quando ele traz muito sofrimento, fica insuportável para lidar, né? E isso indica uma fragilidade emocional, né? Então, a importância do enfrentamento, gente, é isso que eu quero levar para vocês, que a gente possa falar livremente. Ai, que saco! Que saco isso, gente! Que saco assumir o que é um saco para você. Assuma, assuma tranquilamente, sem pudor, sem censura, sem receio, né? E diga se isso envolver o outro, diga pro outro por que você acha um saco as situações, né? A gente precisa aprender a falar o que a gente sente, não com a expectativa de que o outro vai ter que fazer tudo o que a gente quer, claro, né? Mas a gente tem esse direito, a gente tem o direito de dizer o que a gente pensa, o que nos magoa, o que nos fere, o que nos incomoda. E você tem o direito de escolher que caminho seguir. Se te incomoda tanto uma situação, se você já se colocou tantas vezes numa situação, você tem o direito. Você tem o direito de dizer, né? E de escolher. Já que eu disse tantas vezes, já que eu falei tantas vezes que isso me incomoda e isso não está surtindo efeito, então eu posso fazer uma outra escolha, né? Eu posso fazer uma escolha de não querer estar mais com alguém, eu posso fazer uma escolha de não querer estar mais no lugar, eu posso fazer uma escolha de mudar então a minha atitude em relação a essa pessoa quando for determinada situação, né? Isso para situações que incomodam mais, né? Situações mais complexas, né? Como situações mais que te inflamam mais, né? Para não ficar que nem o cara lá da fila do banco só reclamando, né? Já parou para pensar você numa vida, vivendo uma vida onde você só reclama, onde você sempre está insatisfeito, aonde você só acha que nada é bom o suficiente para você, entendeu? O problema é você. Então faça com que a sua vida tenha satisfação, com que a sua vida tenha realização, desde se permitir gargalhar, desde se permitir fazer uma caminhada sozinho. Você é a pessoa mais preciosa da sua vida. Se você não cuida de você, quem é que vai cuidar? Quem vai cuidar de você? Entende? Você tem que cuidar. Então, tenha como obrigação, coloca aí para você, escreve aí, gente. A única obrigação que você tem nessa vida é cuidar de você. Então, faça com amor, faça com leveza e crie possibilidades todos os dias para você. Todos os dias você vai se permitir ter um tempo para você. Ah, Liana, o que eu faço? Não sei. Eu não sei o que é melhor para você. De repente, o que é melhor para você não é melhor para mim. De repente, o que eu faço todo dia por mim, você não vai fazer por você porque não faz sentido. Mas faça, crie rituais, crie espaço, crie momentos, crie situações, mas faça. Ah, eu não consigo porque eu trabalho muito. Não interessa, vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Chega de dar desculpa para o que você não faz. Arranje tempo para fazer. Hoje eu consigo dizer para vocês com orgulho o quanto eu consigo fazer isso por mim todo dia. Todo dia eu me dou tempo para mim. Todo dia eu faço uma coisa por mim. Não precisa ser necessariamente a mesma coisa todo dia, mas eu faço. E é isso que eu quero que vocês levem para vocês. Aprendendo a se colocar
aprendendo a falar para os outros o que sente, o que pensa, das situações que incomodam, seja onde for e com quem for, trazendo enfrentamento e aceitação, assumindo o que você quer para sua vida, assumindo o que você sente, né? E tendo espaço para você todo dia, poxa, você está ganhando, com certeza o resultado vai ser uma força emocional. Com certeza o resultado vai ser ter orgulho de você, porque você aprendeu a se respeitar, você aprendeu a enfrentar, desde os pequenos desafios aos maiores. Quem vai determinar o que é pequeno e maior é você. Que assim como eu dei o exemplo do que fazer, né? Todo dia por mim, é a mesma coisa o que você pode achar grande, um problema enorme, para mim pode ser um problema pequeno, passar despercebido. O que eu acho que é um problema grande, de repente para você é um problema simples de lidar. E tudo bem. E é assim que funciona, gente. Não tem essa de maior, de menor, de simples, de complexo. A gente usa esses termos para poder exemplificar. Mas é o que é para você. O que é para você ser feliz. O que é para você ter uma vida melhor. O que é para você enfrentar as situações da vida, né? O que é? Então faça. Então faça, porque a vida, ó, voa, é rápido, tá passando, tá aí. Quem quiser pega o bonde e vai, porque é assim, gente, é assim. Cada dia é valioso, cada segundo com você é valioso. Para mim estar aqui é valioso, né? Porque é isso, são os desafios, são os enfrentamentos, né? Essa é a minha segunda live, mas é a minha primeira live sozinha. É um enfrentamento. É um enfrentamento da dor de barriga, da ansiedade. Aí na hora que eu vou entrar, não queria entrar. Faz parte. Mas tô aqui, feliz, tá quase terminando, né? E feliz porque consegui enfrentar. Consegui. Bateu lá, veio na semana. Pô, vai fazer esse tema, vai trabalhar. Eu recebi essa intuição, né? Veio como um insight. Trabalha esse tema, vai lá falar. Tá bom, eu vou. E fui, e tô aqui, né? E é assim que a gente tem que fazer. É assim que cada um de nós temos que fazer. Sentiu? Sentiu? Sente que aquilo te toca, sente que aquilo te emociona, que faz seu olho brilhar, esse é o seu caminho. Sentiu que a coisa tá travada, sentiu que a coisa não flui, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí. Então, para, olha para o lado, olha para dentro. Não olha para o lado, olha para dentro. Olha para dentro de você e veja o que está acontecendo. Por que você está indo para esse caminho que te angustia, que te faz mal? Por que você está persistindo em lugares, né? Isso, a Dani falou uma coisa legal aqui, é verdade. Enquanto a gente acolher nossas vulnerabilidades é um baita ato de coragem, é isso mesmo, né? Quando a gente assume a nossa, né, o nosso, enfim, né, a gente assume a nossa, o que é difícil pra gente, que tá difícil pra gente, poxa, meu, isso é um ganho que você traz pra sua vida, né? Não é ser fraco, não é ser desperdício, não é perca de tempo, sabe? Pelo contrário, você ganha tempo quando você assume que tá difícil para você, né? Que tá difícil seguir por esse caminho, que tá difícil você continuar ali. Então, se tá difícil, vamos olhar, né? Vamos assumir que tá difícil. Sempre a primeira coisa a fazer é assumir. Assumir. Se a gente não assumir, a gente não consegue dar o passo. A gente não consegue ir para outro passo. Porque a gente vai com o tapa-olho, né? Aí a gente vai com o tapa-olho e fica dando porrada. Não. Né? É assumir aí com os olhos abertos, com o peito aberto e ir de frente. Né? Ir de frente para enfrentamento, para olhar, por mais difícil que seja, pode ter certeza que não vai ser mais difícil do que você negar o que você sente.
porque já é. Já é, já tá aí, né? Já tá aí. Então não tem como mudar, né? Ficar fingindo que a gente não tem problema, ficar adiando os problemas é a mesma coisa que a gente viver no problema. É isso. É viver na dor, é viver no sofrimento. E quanto mais você não olha para isso, quanto mais você dá as costas para isso, quanto mais você não assume isso, maior é a sua dor, né? Maior são os problemas, né? Mais você é atingido e mais vulnerável você fica, né? Não existe milagre quando a gente não está disposto, né? Não existe. Não existe vitória, não existe conquista quando a gente não enfrenta, quando a gente não quer. E não adianta só querer, né? Tem que partir para ação, né? Tem que partir para ação. Se a gente não parte para ação, a gente fica lá, parado, só reclamando, que nem lá o cara lá da fila, do caixa, lembra? Que fica reclamando. Por quê? Por que a gente reclama? Porque a gente não faz, né? Porque a gente não faz, entendeu? E quando a gente não faz, a gente fica achando que o outro tem que fazer. E ver alguém que faz, e que resolve, e que faz escolhas, e que é feliz, incomoda. Incomoda por quê? Porque você não faz, né? Então é isso. Esse é o recado que eu queria deixar para vocês, tá bom? Vamos assumir, vamos ser felizes, vamos cuidar da gente, vamos começar a enfrentar as coisas mais simples, né, da vida, para não cair sim no vitimismo. É isso mesmo. Ser feliz é uma escolha, é isso aí. É uma escolha. E o vitimismo também é uma escolha, é verdade. Legal, Dani, valeu. É isso mesmo. Quando a gente tem essas duas escolhas, né? Ser feliz ou ficar no vitimismo, que é ficar reclamando da vida, né? Isso é uma escolha também. Não é que fizeram para você, não é porque foram sacana com você, né? É porque você escolheu ficar nesse papel, você se permitiu ficar nesse papel. E aí, é claro, quando você entra nesse papel, você acaba atraindo tudo isso para sua vida, né? Você atrai mais vitimismo e mais problemas para sua vida. Por quê? Porque você tá nessa sintonia, você tá nessa energia, né? Quando você escolhe ser feliz, você até pode cair no vitimismo, mas você reconhece e sai muito mais rápido disso, porque você já fez a sua escolha, entendeu? Estar no vitimismo é patinar no gelo, é ficar enxugando o gelo, entendeu? Você não sai do lugar, você não sai do lugar, tá bom? Pessoal, obrigado aí pela participação, pela força, pelas frases aqui, pelos comentários, adorei a participação de vocês, né? Obrigado, Ká, que bom ouvir você falando isso, né? Obrigado, Dani, Carlos, Carlão. É isso aí, gente. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar gravado para depois quem quiser, quem perdeu o começo, vai estar gravado, vai estar lá na íntegra, Dani. Quem não pegou o começo, eu vou deixar gravado lá para vocês, tá bom? Brigadão, um super beijo. Deve estar faltando 5 minutos, mas vou encerrar, acho que o que eu tinha que falar era isso, tá bom? Beijo grande. Valeu, gente. Tchau.